Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade no nossos o que a gente estava trabalhando na aula passada. A gente estava falando sobre charge, né? Vamos lá. É, Tem aqui outros exercícios. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo. Eu vou ler aqui, aí depois eu vou deixar um tempo para vocês, aí depois eu venho corrigindo. Vamos lá. Eu trago aqui uma charge. Tem razão, Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformam em aprender corte e costura. Nossa geração é diferente. É a geração da tecnologia, da era espacial, da eletrônica, etc. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca a ciência me chama. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. Assinala a alternativa que melhor expressa o efeito de humor contido na tirinha. O discurso feminista de Susanita é responsável pelo efeito de humor, já que o tema é tratado de forma irônica, denotando certo machismo por parte do autor da tirinha. B. Mafalda opõe-se ao discurso da amiga Susanita e, por meio de suas feições em todos os quadrinhos, percebe-se nitidamente seu descontamento. C. A linguagem verbal não contribui para um melhor entendimento da tirinha, pois todo o efeito de humor está contido na linguagem não verbal por meio da expressão exibida por Mafalda no último quadrinho. D. Susanita apresenta um discurso de acordo com as teorias feministas que pregam a liberdade das práticas tradicionalmente atribuídas à mulher. Contudo, no último quadrinho, a personagem defende o uso da tecnologia que apenas reforça os padrões tradicionais. Vamos lá, eu vou deixar um tempo para vocês. Vou voltar primeiro na charge, aí depois eu vou nos exercícios, tá certo? Vou deixar um tempo para vocês pensarem.
Vamos lá, pessoal. Assinala a alternativa que melhor expressa o efeito de humor contido na tirinha. Vamos lá analisar. A letra A. O discurso feminista de Susanita é responsável pelo efeito de humor, já que o tema é tratado de forma irônica, denotando certo machismo por parte do autor da tirinha. Vamos lá. A gente percebe na charge que ela geralmente ela está falando o tema principal que ela está levantando é a geração da tecnologia que, que não é igual a antigamente. Ela faz uma comparação aqui no primeiro quadrinho como nossas mães. O tema principal é a tecnologia de hoje. Vamos lá. O discurso feminista de Susanita é responsável pelo efeito de humor. Geralmente a gente vê uma certa ironia ela falando, principalmente no terceiro quadrinho. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e da costura. Nunca a ciência me chama. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. A gente vê, principalmente pela cara da Mafalda, né? Porém, já que o tema é tratado de forma irônica, denotando certo machismo por parte do autor da tirinha. Eu não achei aqui que ele esteja falando de machismo. Machismo vem da ideia do pensamento do homem se trabalhando. Aqui a gente vê feminista, uma ideia feminista, não uma ideia machista. Tá vendo a oposição da mesma alternativa? Então, eu descarto a letra A. Letra B. Mafalda opõe-se ao discurso da amiga Susanita e, por meio de suas feições e todos os quadrinhos, percebe nitidamente seu descontamento. Bom, a gente vê, sim, o Bom, a gente não vê que a Mafalda ela está conversando, né? Primeiramente, a gente vê sim por meio das feições e em todos os quadrinhos percebe nitidamente o descontamento, né? Porém, a Mafalda ela se encontra com a boca calada, né? Quem está falando é a Susanita, né? Mesmo que a Mafalda, ela dá um sentido de linguagem não verbal, né? É, que ela não tem fala, porém ela mostra que ela está nitidamente descontenta. Esse descontenta, na minha opinião, não vem com o sentido de uma palavra não, certo? É uma desconfiança, né? Eu descarto a letra B. C. A linguagem verbal não contribui para o melhor entendimento da tirinha, pois todo efeito de humor está contido na linguagem não verbal por meio da expressão exibida por Mafalda no último quadrinho. Vamos lá. É, a linguagem verbal não contribui para o melhor entendimento da tirinha, pois todo efeito de humor está contido na linguagem não verbal, por meio da expressão exibida por Mafalda no último quadrinho. Olha, na minha opinião, a linguagem verbal não contribui para o efeito melhor da entendimento da tirinha por parte da Mafalda. A Mafalda ela fica calada, né? Mas o efeito, a linguagem verbal da Susanita, ela contribui sim para o entendimento da tirinha.
Que aqui deu para mostrar que ela está fazendo uma comparação, né, das mães antigamente, com as mães de hoje, com a geração de hoje, que a geração está diferente, né? Ela faz uma ironia, dá para perceber. Quando eu crescer, eu vou comprar uma máquina de tricô cibernética que me atrai. Adoro a cibernética, né? Dá sim para mostrar, né? Dar um entendimento na tirinha. Então eu descarto a letra C. Letra D. Suzanita apresenta um discurso de acordo com as teorias feministas, que pregam a liberdade das práticas tradicionalmente atribuídas à mulher. Contudo, no último quadrinho, a personagem defende o uso da tecnologia que apenas reforça os padrões tradicionais. Essa daqui está correta, porque a Suzanita, sim, ela apresenta um discurso de acordo com as teorias feministas, né, que ela faz uma ela, ela introduz o primeiro quadrinho com uma teoria feminista que prega a liberdade das práticas tradicionais atribuídas à mulher. Contudo, no último quadrinho, exatamente, ela defende o uso da tecnologia, que apenas reforça os padrões tradicionais. Essa está correta, a letra D. Vamos lá, a gente tem outra charge, que o primeiro quadrinho está assim. Olha, quem vê lá o HTML? Aí um pontinho de exclamação. Fala HTML, como vão as coisas? Aí tem um endereço de internet, embaixo tem outro endereço de internet. Os quadrinhos exemplificam que as histórias em quadrinhos constituem um gênero textual. A. Em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da imagem contida no texto, como pode ser constatado no primeiro quadrinho? Cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão, como se percebe na fala do segundo quadrinho. Tem o endereço aí. C. Em que o uso das letras como espessuras diversas está ligado a sentimentos expressos pelos personagens, como pode ser percebido no último quadrinho. D. Possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho. E. Que a localização casual dos balões nos quadrinhos expressa com clareza a sucessão cronológica da história, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Eu vou deixar a mesma coisa, vou deixar para vocês responderem, eu vou colocar aqui, deixar um tempo, aí depois eu venho com a correção.
Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem duas pessoas, né? Depois chegou uma terceira pessoa. Ó, os quadrinhos exemplificam que as histórias em quadrinhos constituem um gênero textual, certo? A. Em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da imagem contida no texto, como pode ser constatado no primeiro quadrinho. Ó, falou assim, como pode ser constatado no primeiro quadrinho. Olha quem vem lá, o HTML. Ele, bom, no primeiro quadrinho, eu acredito que a imagem contribui sim para facilitar. Ela não facilita, na verdade, a interpretação da mensagem contida no texto, né? Porque olha quem vem lá, o HTML. Fica né, um ponto de interrogação na cabeça. Então, o que é HTML? Então, a imagem pouco ela não está contribuindo nada para facilitar a interpretação da mensagem contida no texto. Vamos lá. A letra B. Cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão, como se percebe na fala do segundo quadrinho. A linguagem ela pode ser rápida e clara, né? Quanto mais clara for, melhor, que facilita a compreensão. Porém, como se percebe que fala no segundo quadrinho. No segundo quadrinho, fala HTML, como vai as coisas? Ele deu uma informação, né, que ficou uma pergunta, né? O que ele está querendo repassar a informação? Então, é como se percebe do segundo quadrinhos. Ele não passa uma informação clara e nem está facilitando a compreensão, né? Letra C, em que o uso das letras são em que o uso das letras com espessuras diversas está ligado a sentimentos, em que eu uso, desculpa pessoal, minha internet aqui, em que o uso das letras com espessuras diversas está ligado a sentimentos expressos pelo personagem, como pode ser percebido no último quadrinho. Para mim, ele não está passando nenhum tipo de sentimento expresso, nada, né? Ele está passando uma informação que ela não está sendo clara e para mim ele não está mostrando nenhum tipo de sentimento. Letra D. Possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face, que pode ser percebido no segundo quadrinho. Realmente, aqui no segundo quadrinho, no primeiro, segundo e terceiro, mostra que ele está tendo uma, uma conversação face a face, né? A letra D está correta. Vamos ver a letra E. Em que a localização casual dos balões dos quadrinhos expressa com clareza a sucessão cronológica da história, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Bom, a localização casual dos balões nos quadrinhos expressa com clareza a sucessão cronológica da história. Bom, eu não estou tendo uma ideia clara de cronologia, né, na história.
Então eu descarto a letra E, né? Eu vou deixar aqui esse. Vamos lá, a gente tem uma rede com pai, com crianças, né? Essa charge. Eu vou deixar a primeira charge, depois vocês vão ler as perguntas e eu venho ajudando vocês com a alternativa, tá? Vamos lá, pessoal, voltei. A gente tem uma rede aqui, né, com um pai, com uma mãe, e a gente tem uma linguagem verbal e não verbal. A gente tem também rede social, aqui em casa é outra coisa. Rede social. E a gente também tem um quadro lá em cima escrito rede social, né? O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos no contexto da ilustração. A frase proferida recorre à polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia de pretensão veicular. Correto, né? Quando a gente fala rede social, pode transmitir a nossa ideia, na nossa cabeça, várias coisas, né? Pode ser Facebook, Twitter, né? Instagram, WhatsApp, né? E também redes, tá certo? B. Ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Bom, é, a letra A e a letra B, ela pode parecer que, bom, Bom, pode parecer também ironia para conferir um novo significado ao termo. Bom, deixa eu tentar explicar. Ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa, né? Depende que outra coisa que ele está, né, se referindo. Eu acho que a letra B ela está meio termo, né? Que esse outra coisa ainda citou, né, outra coisa. Ele não citou que coisa seria, né? Então a gente não sabe quem que remete à frase. Tá meio correto essa frase. Letra B. Letra C. Homonímia
para opor a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Bom, é, homo, bom, a letra C ela está quase correta, né? Porém, a frase, ela é a frase é polissemia, que ela tem vários sentidos. A palavra homonímia, ela vem com um sentido. Então, tá errado por conta dessa parte homonímia, entendeu? Mas ele veio também com um sentido de advérbio de lugar, ou espaço da população, né? Se tivesse só essa parte e não tivesse homonímia, talvez estaria correto, tá bom? De personificação para opor ao mundo real pobre ao mundo real, mundo virtual rico, né? Geralmente acesso à tecnologia também o mundo pobre também às vezes ele tem acesso, né? Eu não acredito que ele está opor o mundo real ao mundo virtual rico, né? Porque até então aqui não mostra algum é, sentido rico, mundo virtual rico. Vamos lá. Antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Mesma coisa, ela está errada por conta desse antonímia, né? Na verdade é polissemia. Então a letra correta é a letra A. Mesma coisa, eu vou deixar esse exercício, ele não tem nenhuma charge, é apenas essa pergunta, tá bom? Vamos lá.
Sobre a charge de tirinhas, é incorreto afirmar. Ó, atenção para esse é incorreto afirmar. Então a gente está procurando a incorreta, não a correta. Bom, as charges são poderosas. As charges são poderosos veículos de comunicação constituindo um gênero que alia força das palavras, a imagem e muito humor. Realmente, as charges são poderosos vínculos de comunicação e constituem um gênero que alia a força das palavras à imagem, né? Geralmente, na charge tem as imagens verbal e não verbal, igual a gente viu no início da aula, né? No início da aula passada. Letra B. No Brasil, a charge é comumente utilizada com uma intenção de tecer críticas políticas e sociais, sempre preservando como traço predominante o humor. Realmente, essa está correta, né? Que no Brasil, geralmente é utilizada para tecer críticas políticas, que a gente vê bastante isso até nas redes sociais. C. Como nas charges, as tirinhas apresentam uma linguagem permeada pelo bom humor, aliando linguagem verbal e não verbal para a constituição de sentidos do texto. Tá, verdade, verídico. Letra D. As charges são e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais, vistas que a linguagem não verbal e a linguagem predominante. Bom, essa está incorreta, né? Que as tirinhas podem ser consideradas como gênero textual, né? A gente tem linguagem verbal e não verbal. A gente pode ter uma tirinha com linguagem não verbal e ter vários, sim, ter um sentido para ela, né? Tá certo? Essa foi a nossa aula, né? E todos vocês eu desejo uma boa semana, tá bom? Tchau.